Salve, salve, nação corintiana, amigos e amigos de todas as torcidas. Ê, pessoal, que papelão, hein? Que papelão que aconteceu hoje, hein? Acabou o jogo contra o Flamengo na quarta-feira. Esse jogo Corinthians e Goiás tá um papelão, ué. Que vai ter torcida do Corinthians, que não vai ter torcida do Corinthians. Vou expor a minha opinião aqui. Comentem o que vocês acham, quem que tá certo nessa situação. E vou explicar também o que tá acontecendo. Eu achei que eu ia vir fazer um vídeo hoje aqui com vocês, um pós-jogo no Campeonato Brasileiro. O Corinthians ia jogar fora contra o Goiás. Inclusive a delegação, time reserva do Corinthians viajou para jogar, já tava lá já. E 3 horas antes do jogo, o jogo foi suspenso. Isso mesmo, pessoal. O jogo foi suspenso. O que aconteceu foi o seguinte, pessoal. No jogo de ida aqui do Campeonato Brasileiro, na Neoquímica Arena, que eu estava lá, inclusive, foi 1-0 esse jogo. Eu só não me recordo da data. Nesse jogo teve uma briga entre torcidas, entre corintianos e torcida do Goiás, ao redor da Neoquímica Arena. E como teve essa briga, o pessoal lá de Goiás, o Ministério Público de Goiás lá, achou melhor ter torcida única no jogo contra o Goiás, hoje. E o Corinthians falou não. O Corinthians falou absolutamente não vai ter torcedor do Corinthians nesse jogo. Se no primeiro jogo teve torcida do Goiás e ao redor do estádio teve uma briga lá, o problema é de vocês que, a segurança de vocês aí, vocês que tomem cuidado, e tem que ter 2 torcidas. Gente, é Corinthians e Goiás. A gente já tá acatando aqui, em São Paulo, já faz tempo, já, clássicos de torcida única, que é ridículo. Agora vai jogar Goiás e Corinthians lá em Goiás, e só vai ter torcida do Goiás. Que desrespeito é esse com a torcida do Corinthians? Que desrespeito é esse com o torcedor corintiano que mora lá em Goiás? Que tem poucas oportunidades, é raríssimas as oportunidades que o Corinthians vai jogar lá em Goiás para ver o time do Corinthians. O cara conta os dias do ano para que tenha o Corinthians lá para ele poder ver, porque ele não tem condições às vezes de vir aqui na Neoquímica Arena, de estar aqui várias e várias vezes assistindo o time do Corinthians. E é raro os momentos que o Corinthians vai jogar em Goiás. Se eu não me engano, esse ano acho que foram 2, que foram contra o Atlético Goianiense, mais nada. Então o cara conta com esses dias. O torcedor corintiano que mora em Goiás, ele conta, ele quer ver o time do Corinthians de perto. Independente se era o time reserva hoje, ele estava torcendo para esse dia chegar. Porque inclusive hoje tinha torcedor lá para comprar ingresso. Porque teve essa papagaiada ainda. Ah, vai ter torcedor do Corinthians? Ah, não vai ter torcedor do Corinthians. Ficaram com isso daí ainda. E fizeram o torcedor de trouxa ainda. Um absurdo. Um absurdo. E o STJD, que é o tribunal, ele só suspendeu o jogo porque ele ficou com o pé atrás, na minha opinião. Ele até tomou a decisão certa, porque ele falou, sem a torcida do Corinthians não vai ter jogo. Se vocês estão com medo de ao redor ter briga e não poder vir a torcida do Corinthians, então esse jogo está suspenso, a gente vai ver o que a gente vai poder fazer. É inadmissível. O Corinthians jogar contra o Goiás e não ter torcedor do Corinthians. Quando o Goiás veio jogar aqui na Neoquímica Arena, foi torcida única? Não foi torcida única. Teve torcedor do Goiás aqui. E por que não vai poder ter torcedor do Corinthians lá? Por quê? Não existe isso, gente. Não existe isso. Porque se for por conta de brigas ao redor de estádios, não vai ter mais torcida nenhuma. Mas nem a torcida do mandante vai ter. Não vai mais ter torcida. Entendeu? Coloquem isso na cabeça de vocês. Infelizmente, brigas ao redor de estádio não vão acabar. Infelizmente. Aqui em São Paulo tem torcida única já faz tempo. E ao redor do estádio tem briga. Então, não é desse jeito. Não é banindo o torcedor do bem, o torcedor que quer ver o time do Corinthians, o torcedor que conta os dias, que mora lá em Goiás para ver o time de perto, que vai resolver a situação. Então o STJD, ele fez certo em suspender o jogo, só que vai ter que tomar uma atitude, vai ter que ter esse jogo com torcida do Corinthians. Independente, vai ter que dar um jeito e vai ter que ter torcida do Corinthians. O que eles vão fazer? O problema é deles.
Segurança, eles têm que tomar cuidado com a segurança ao redor do estádio. Essa é a minha opinião. Não adianta colocar torcida única se não tem segurança pública, que eu digo, tá, pessoal? Segurança pública. Porque aí já não é mais, não é conta do clube. O clube já fica, não tem o que fazer. É a segurança pública. A nossa sociedade, a sociedade que a gente vive é essa. Entendeu? Então, infelizmente, a gente não tem, como é que se diz? O torcedor do bem não tem segurança de ir pro estádio. Só que não é fazendo torcida única que vai resolver essa situação. Que a torcida do Corinthians vai estar ali, próxima do estádio. E vai poder ver briga, e vai poder ter briga do mesmo jeito. Bom, essa é a minha opinião. Minha opinião. Se fosse para ter o jogo hoje, teria que ter as duas torcidas, Goiás e Corinthians. Como não teve, o STJD fez certo, suspendeu o jogo e o Duílio deu a carta falando: sem a torcida do Corinthians, o Corinthians não joga. Tá certíssimo. Tá certíssimo. Aconteceu algum caso, me falem, algum caso nesse Campeonato Brasileiro aconteceu? Não sei, me relembre aí, se teve algum jogo, porque teve várias brigas. A gente sempre vê nos noticiários aí brigas ao redor dos estádios. E teve torcida única? Em algum desses jogos? Não me recordo, hein? Não me recordo. Em nenhum desses jogos ter torcida única. Beleza, rapaziada? Infelizmente, tô vindo falar aqui com vocês. Infelizmente, não do jogo do Corinthians, mas de uma situação ridícula, em que o torcedor do Corinthians foi banido de entrar no estádio de futebol. Isso é ridículo. Isso é ridículo. E a diretoria do Corinthians fez certo. Não vai entrar em campo. Agora, quando que vai ter esse jogo? Ninguém sabe. Porque o Corinthians, provavelmente, a delegação já deve ter voltado para São Paulo. O pessoal já estava se arrumando, já deve ter voltado para São Paulo. O Corinthians tem uma decisão na quarta-feira. Lógico, não era o time titular que ia jogar. O time titular tá aqui, mas não interessa. Comissão técnica, tá tudo lá. Então, provavelmente, eles já vão voltar já para se concentrar, porque na segunda-feira tem treino aberto. Tem treino aberto na Neoquímica Arena às 4 horas da tarde. Já esgotou os ingressos. A Fiel é foda, todo mundo sabe disso. Treino às 4 horas da tarde, numa segunda-feira, e os ingressos estão todos esgotados. Parabéns, Fiel, mais uma vez. E era óbvio, né, que os ingressos da final no Maracanã iam se esgotar em segundos, né? É óbvio, né, gente? A torcida nossa é impressionante. Parabéns a todos. A diretoria do Corinthians, a STJD por ter suspendido o jogo. E é isso aí. A torcida não entra em campo, o Corinthians não joga. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Deixe seu comentário aí, me fala o que vocês acham aí. E tamo junto, é nóis, vai Corinthians. Até a final quarta-feira eu venho fazer um vídeo aqui com vocês, conversar mais um pouquinho. E tamo junto, vai Corinthians.